Fala galerinha, vamos lá para nosso vídeo 5, certo? Sobre dietoterapia, parte 2. E onde eu vou falar sobre alguns formulários extras que tem na tabela, solicitação de exame, anotação. E vou falar já sobre o cardápio por micro, certo? E o JET. Então, vamos lá. Se você não viu os vídeos anteriores e quiser ver alguma outra informação, aqui nesse vídeo eu vou estar falando só sobre isso. Mas a parte da anamnese, atopometria e somatotipo é importante porque eu vou falar aqui. Se você não viu, fica a dica para você ver. Tá? Então vamos lá, menu dietoterapia, exames, certo? Aqui no menu de exames, o que acontece? Essa logo é exemplo, certo? Então você pode inserir qualquer logo que você quiser. Você pode vir, eu vou ensinar vocês a inserir a logo, tá? Então isso é importante porque vocês podem formatar e criar algumas formatações que vocês gostarem. Essa logo, ela está aqui, vai clicar aqui numa célula e a gente vai inserir imagens, tá? E aí eu vou pegar aqui a logo vou pegar aqui o cafezinho aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai ajustar ela também que você quiser, tá? Colocar ela bem aqui no meio. Essa outra logo você pode deletar. E vai colocar aqui um exemplo, ela aqui no meio, tá? Quando você clica na imagem, aqui já é uma dica extra. Quando você clica na imagem, vai aparecer o menu formatar. Aqui no menu formatar você pode aplicar algumas formatações, podem ser legais aqui para vocês, tá? Algumas formatações pré-prontas. Aí você pode aplicar a que você mais gostar, tá? Então, como dica. Pedido de exame laboratorial, se você quiser mudar o nome, só exame laboratorial, solicitação de exame, você pode clicar em cima, é só texto, não tem problema, Pode colocar solicitação de exame, tá? Vontade. O nome do paciente, importante, se você não viu o vídeo, esse nome do paciente ele vem da anamnese da atopometria. Idade da mesma forma, e feminino da mesma forma. Então, ele já é linkado, você não precisa redigitar. Tá? Aqui tem todos os exames. Se você imaginar, tem muito exame aqui. Eu coletei aqui os principais, coloquei aqui. A única coisa que você precisa fazer é marcar. Clica nele aqui no quadradinho, marcar, ferritina, ferro, ureia. Se tiver algum outro exame, é só escrever aqui na frente de outros exames, colocar eles aqui e marcar, certo? Aqui embaixo tem a resolução. Isso é importante porque existem relatos que alguns planos de saúde não deixam o nutricionista fazer a consulta. Mas o nutricionista tem a resolução do CRN, que dispõe sobre a solicitação de exames laboratoriais de nutrição clínica, certo? Ou seja, o nutricionista pode solicitar exames que sejam inerentes ao trabalho dele e o tratamento dietoterápico que ele vai aplicar à pessoa, certo? Nenhum plano pode se proibir, e se proibir, isso cabe a processo, e aí você pode ver e brigar com eles, porque realmente tem a lei 8.000, tem essas resoluções que eu falei, que elas estão aqui, tem a lei 8.234, de setembro de 91, que regulamenta a profissão nutricionista e determina suas providências, e está lá nessa lei que diz que o nutricionista pode solicitar os exames que são inerentes ao trabalho dele, sem nenhum tipo de limitação. Se ele precisar de um exame, ele pode solicitar, o plano vai lá e vai fazer, porque a solicitação ela tem o mesmo peso que uma solicitação médica, tá? Resolução do CFN, certo? Conselho Federal 380 no 2005 e a resolução 417/08. Vocês podem ler todas elas, mas elas estão aqui porque é importante ir caso tenha algum tipo de rejeição por parte do plano de saúde do seu paciente ou por parte do
do laboratório. Tá? Aqui você vai colocar a sua data, aqui você vai colocar o seu nome, certo? O seu nome, o seu CRN, você vai escrever aqui. Aqui você pode colocar outra logo, se você quiser. Aqui você vai preencher os seus nomes, seu site, seu e-mail, tá? E você vai mandar imprimir, apertar Ctrl P, ele vai imprimir, né, o formulário do jeito que ele precisa ser impresso, e aí você pode entregar para o seu paciente vai no plano de saúde, ou ele vai diretamente num laboratório e vai ser aceito com a sua autorização, tá? Aqui você vai ter a anotação, também já vem o nome do paciente. Você vai colocar os históricos de avaliações. Eu coloquei um breve histórico aqui como comentário, mas eu vou evoluir mais em algumas avaliações dessa parte de exames. Mas aqui vocês têm um básico do que é o baixo, do que seria se esse exame, dá um exemplo, o colesterol estivesse baixo, nutrição, anemia, lesão hepática, hipotireoidismo, se ele tiver alto, hipocalemia maligna, hipoparatireoidismo primário. Então, todos eles vão ter aqui algum tipo de referência, certo? Então, você pode anotar os seus exames aqui e ter os históricos nesse formulário, tá? Esse formulário a gente inseriu agora nessa versão, na versão passada, quer dizer, então nós vamos continuar evoluindo ele até ele ficar o mais automatizado possível, mais simples, para você poder fazer uma avaliação visual do seu paciente de uma forma prática, tá? Então, vamos ao nosso cardápio de micro, tá? Cardápio de micronutrientes. Vou limpar aqui o filtro. Aqui nós entramos em todos os alimentos. Nós temos aqui 3 bases de alimentos completas, tá? Nós temos 4.192 alimentos. Então, você sabe que para montar o cardápio por micronutriente, você tem que calcular até as gramas de sal que tem dentro. Então, é importantíssimo que tenha todos os alimentos e uma maior quantidade possível de alimentos para poder você ter opções, né? Então, estão todos aí, todos eles estão automatizados, certo? Então, a única coisa que você precisa vir na coluna PL, que é essa colunazinha aqui, né? Vai vir aqui, vai selecionar um alimento, né? Vamos dar aqui um exemplo, uma almôndega, carne bovina, 150 gramas. Ele vai calcular a sua quantidade calórica, tá? Então você tem 3 menus, certo? O que vai acontecer? Você vai ter o recordatório, aí você vai pegar que o paciente vinha consumindo, seja um recordatório de 24 horas, seja uma avaliação, você vai detalhar o máximo possível o consumo histórico, né, do seu paciente aqui nessa tabela, como se fosse um dia normal dele. E aí você vai colocar todos os alimentos aí. Quando você colocar todos os alimentos, né, aí você vai vir aqui para os filtros, né? Se você não sabe como é que filtra, você vai clicar nessa setinha aqui, nesse quadradinho, e você pode vir aqui e pesquisar o nome do alimento, né? Vamos botar aqui suco de caju concentrado. Não. Você filtra, ele vai ficar só aquela palavra que filtrou aqui. Você vai vir, vai colocar quantas gramas foram, e ele vai calcular a quantidade, certo? Aí você volta aqui, clica em limpar filtro do alimento. Não. Você encontrou um alimento, colocou a quantidade dele. Mas eu queria ver só se eu coloquei a quantidade. Essa parte aí eu já fiz. Vai vir aqui na coluna PL e vai colocar filtro de número é maior do que 0. E ok. Aí ele vai aparecer aqui, certo? Só os alimentos que você selecionou. Aqui eu selecionei alguns alimentos que seriam de um cardápio normal, né? Almoço, café da manhã, janta. Eu selecionei alguns alimentos aqui. Daria 3.600 calorias, vamos dar um exemplo, certo? Então, eu tenho várias bases, né? Aqui eu tenho as referências, tá? Luva, IBGE, são as 3 tabelas que tem. Então,
Vai ter energia, proteína, carboidrato, gordura, vitaminas, minerais, vai ter tudo aqui. Tudo está aqui. São 34 macro e micronutrientes, certo? Aqui embaixo, você vai ter o somatório de cada um deles, certo? Todo o valor total. Aqui o valor total de calorias, 3.600 calorias, proteína, 157 gramas, proteína líquida, carboidrato, gordura total, né? Lembrando que a unidade de medida ela está aqui na coluna. Isso aqui é a unidade de medida, miligrama, grama, né? Miligrama, retinol, mcg, miligrama, calorias, estão todos aqui na coluna. Então, aqui é o somatório. Aqui embaixo você tem as conversões, né, e as referências. Ou seja, para a proteína, ele vai multiplicar por 4. Você está vendo aqui na forma. Proteína líquida da mesma forma, carboidrato e gordura. A partir daqui, certo, é a referência da DRI. Vocês vão ver que ele tem um nome DRI, certo? Então, ele vai puxar a referência toda da DRI aqui. Todos os percentuais estão aqui, certo? Aqui você tem os percentuais. Eu tenho 17% de proteína nesse cardápio que está selecionado, então 62% de carboidrato, 20% de gordura, tá? E aqui ele vai fazer um comparativo entre a DRI e a quantidade que tem na sua dieta. Aqui no caso a gente já entra nos micronutrientes. Então, é importante ressaltar, a planilha tem várias partes. Então, você tem que entender cada parte. Você vai ter os macronutrientes, que eles vão ter quantidade, caloria, conversão calórica e percentual sobre a dieta. Micronutriente, ele vai ter quantidade, a DRI associada a ele, né, do seu paciente, e percentual de adequação. Aqui eu coloquei uma formatação que quanto maior ele for, mais verde ele fica. Quanto menor ele for, mais amarelo ele fica. Então, você vai ter aqui visualmente qual que está mais baixo ou que está mais alto, certo? Pode avaliar um a um. Ah, mas como é que eu mudo isso aqui? Né, as DRIs que estão aqui. Você vai vir bem aqui, onde tem mulheres 14 a 18. Se você não viu o primeiro vídeo, eu vou mostrar para vocês aqui, o segundo vídeo no caso, eu vou mostrar para vocês a referência, certo? As DRIs elas estão aqui, tá? Então, se você não sabe, você pode vir aqui e pesquisar as DRIs. Qual é que está dentro do seu paciente. Voltando aqui para o cardápio. Você vai clicar aqui onde tem mulheres, vai ver que tem um menu, né? Ele aparece, ó. Aí você vai ter todos os nomes que estão lá. Aí você vai escolher, minha paciente, eu sei que ela tem entre 19 e 30 anos. Pronto. Ele vai puxar as DRIs associadas ao seu paciente, certo? E vai colocar todas elas aqui. Aqui ela está em linha, né? Se você não quer ver em linha, aqui embaixo eu coloquei ela em coluna. Então você tem os nutrientes em coluna, né? Pode ficar meio mais difícil de ver em linha. Então aqui você vai ver em linha, né? Você vai ver em coluna aqui. Então aqui você tem a adequação do peso, você tem o peso na realidade, você tem a proteína por peso, por quilo de peso. Aqui você tem a caloria de quilo por potássio, isso, né? Quantidade de calorias. Aí você vai ter a quantidade de calorias por peso, desculpa, estou confundindo aqui. Potássio não tem nada a ver. Caloria por peso. 56 calorias por peso. Aqui você vai ter os micronutrientes em coluna. Aí você tem os percentuais que tem lá em cima, você tem aqui. Tem as gramas e tem as calorias referentes a cada um deles. Aqui você tem os micronutrientes, você vai ter os recomendados,
certo? Os valores recomendados são os que estão lá, que você selecionou. Você vai ter o encontrado, né, que é o que está no cardápio, e aqui tem um percentual de adequação, eles vêm para cá. Aqui embaixo você tem gorduras, tá? Gorduras e fibras. Você tem os percentuais de gorduras e fibras que estão na dieta. Então, se você quiser ver por linha, você vai ver aqui, depois de colocar o seu cardápio, né, na planilha. Se você quiser ver por coluna, você verá aqui embaixo, certo? Então, gente, é muito simples. Quando você vai fazer por micro, você precisa detalhar o máximo possível o recordatório e o planejado que você está querendo para o paciente. Então, todo ingredientezinho, um sal, um tempero, uma coisinha, ela vai aí. Você vai selecionar ela e colocar a gramatura dela aí. Foi apurado, né, na sua consulta. No recordatório, assim. No planejado, da mesma forma, certo? Você vai inserir o cardápio que você quer planejar para o seu paciente. Ah, beleza, eu coloquei o recordatório, coloquei o planejado, mas como é que eu comparo os dois? Né? Muita gente pode se perguntar. Tem um comparativo dos dois. O comparativo dos dois ele fica aqui no planejamento de JET, certo? Aqui você tem o comparativo do cardápio de micro, tá? Você tem recordatório e você tem o planejado. No meio, você pode escolher as quantidades que você quer, menor e maior. Aqui do lado, né, onde está roxo, essa coluninha roxa aqui, ele vai dizer se está adequado ou não. Então, é você que vai escolher o seu desejado. E os cardápios, você vai detalhar os dois, vai colocar eles na planilha. A planilha vai calcular tudo que precisa ser calculado, né, dentro das tabelas de alimentos, que já estão lá, todas pré-configuradas. E ele vai calcular aqui e dizer se está adequado ou não. Aí é com você, certo? Voltando aqui para o cardápio. Terceiro menu aqui, vocês vão ter a impressão dele. O que vai acontecer? Você fez o seu cardápio, você detalhou ele lá no planejado, certo? Adequou ele, quantidades, valores ou tipos de alimentos. Fez tudo bonitinho, ele está lá. O que vai acontecer? Você vai vir aqui no cardápio. E aí você vai digitar o seu cardápio que você escolheu, as quantidades. Ele vai vir todo para cá, tá? O nome e os dados do paciente, ele já vem aqui. E o cardápio ele vai estar aqui embaixo. Eu já deixei pré-configurado, mas ele é livre. Eu vou até criar uma coluna aqui, uma linha. Vocês podem ver que ele é livre. Então vocês podem criar quantas linhas vocês quiserem e adequar, né, a estrutura do cardápio para imprimir. Essa planilha ela já está pronta para imprimir. Deixa eu clicar aqui, Ctrl P para vocês verem. Não, ela já está pronta para imprimir. Então, cabe a você pegar o cardápio que você escolheu, né, que você usou as duas tabelas de alimentos que tem na planilha, comparou os dois lá no planejamento de JET, e aí você passou a limpo ela para cá. Como você vai escolher que ela se estruture, certo? Então, essa é a parte do cardápio. Quando você vem para o planejamento de JET, você vai perceber também que aqui você vai ter todos os dados que já estão puxados para cá, né? Já chegaram aqui automaticamente. Você não precisa redigitar nada. Aqui tem o nome, sexo, altura, peso, idade, massa corporal, que já veio lá da antropometria, IMC, IAC, certo? Já veio tudo certinho para cá. Quando vocês forem calcular a fórmula de JET, o que acontece? Aqui tem alguns dados que são importantes para algumas fórmulas. Na planilha eu coloquei várias fórmulas pré-configuradas. Então você tem todas essas fórmulas aqui. São 12. Tá? Essas fórmulas eu peguei, algumas eu trouxe da faculdade, as fórmulas que a gente usava, diversas fórmulas de teste, trouxe algumas fórmulas que não são tão comuns, certo, de usar, eu coloquei também. Então, eu fiz uma reunião de tudo, né, coloquei nessa planilha. Ah, você precisa usar tudo? Não, você não precisa usar tudo, você vai usar o que você se sentir mais confortável de usar, né. Claro que você vai ter 3, 4, 5 referências, você vai poder tirar ver que, mas essa está um pouco maior, essa está um pouco menor, então
eu posso fazer comparativos mais fácil, né? Quando você tem mais de uma referência de fórmula, você pode estimar melhor qual seria o melhor jet para aquele indivíduo. Então, foi por isso que eu coloquei todas essas fórmulas aqui. Elas já vêm automáticas. Ah, mas eu queria saber qual é aqui em cima que eu vou usar para cada fórmula dessa, porque é muita fórmula. Concordo, são muitas fórmulas. Eu coloquei aqui, ó, em cada nome, certo? Ele vai ter aqui para que ele serve. Ele está até fora de layout. Eu vou ajeitar aqui já na frente de você. Ó. Então, Ayrton Jones. Coloquei todos os nomes aqui das fórmulas. Jet. Vou ajeitar aqui. Algumas fórmulas de jet, certo? Você pode pegar o Harris e aplicar ela com fatores de atividade, térmica e estresse. Como não pode aplicar, você pode usar ela sem esses fatores. Por isso que aqui embaixo você vai ver ela separada. Então você vai ter o Harris normal e aí você vai ter a fórmula de jet. A fórmula de jet, ela tem as suas variações. Então eu tomei o cuidado de colocar elas separadas para você ter ideia de como elas estão sendo calculadas. Então você vai ter o jet por nível de atividade, com os indicadores de nível de atividade. Você tem o jet por condição clínica, com o Harris, né, que é o jet limpo, só com Harris. Ele não usa os fatores de estresse, de atividade e outros fatores de risco. Tem a fórmula de bolso, né? Tem quem gosta, tem quem não gosta, mas eu coloquei ela aí. Ele vai pegar aquela tabelinha da fórmula de bolso, né? Pegar o peso do paciente, ele vai calcular a média daqueles valores, onde ele está dentro da tabelinha da fórmula de bolso. Também está aí. O Ayrton, né? Kleiber, Matheus, Cadwell, o Harris, só o Harris, né? Só o basal do Harris. E FAO-MS, né, que é o que eles disponibilizam no site deles. Ele tem um pequeno ajuste em relação às outras fórmulas. Normalmente ela dá um pouco mais maior, né, mas se você comparar com as fórmulas tipo o Harris por condição clínica ou nível de atividade física, ele dá um pouco menor. Né, ele tem uma subestimação em relação a outras fórmulas. Até porque o Harris ele sempre superestima, né? Ele tem uma relação de superestimar o jet do indivíduo. Nífios e catch, ok? Então assim, o que vocês podem fazer? Como eu expliquei no vídeo anterior, eu dei uma sacada para vocês. As fórmulas elas estão todas embutidas nas células. Ou seja, quando você clica na célula, vocês vão perceber que ela está aqui, né, a fórmula, aqui em cima na barra de fórmula. Quando você clica na barra de fórmula, sem apagar nada, né, ela vai ficar colorida. Né? Quando ela fica colorida, você vem aqui em cima, ela vai marcar as células que ela está usando de referência. Então, você pode facilmente, como a planilha não é bloqueada, você pode saber de onde vem cada fórmula. Mas como eu disse, eu coloquei aqui quais as fórmulas, né, comentar em cada célula, dizendo quais as fórmulas que esse indicador ele é importante. Né? Esse aqui está até fora de layout. Só puxar aqui. Opa. E todas as fórmulas, tipo o sexo, ela usa na Mifflin, usa no Cadwell, no Mathews, no Ayrton e no jet por nível de atividade. O peso, usa em todas essas fórmulas. Idade, a mesma forma. Então, gente, é muito simples. Gordura corporal, massa magra. Então, é muito simples. As informações elas vão se completando conforme você vai preenchendo elas na planilha.
Então você vai chegar no planejamento de JET, você não precisa reinserir informações, certo? Isso é importante, porque quem acompanhou a evolução da planilha viu que algumas partes ficavam soltas, você tinha que redigitar muita informação, as tabelas não tinham nada a ver uma com a outra. Foi por isso que eu refiz toda ela, né? E comecei a criar essa lógica de atendimento, de input das informações. Então, ela está totalmente vinculada. Então, eu quero inserir o nome está lá na anamnese. Eu quero inserir dados antropométricos, está na antropometria. Eu quero inserir aqui os indicadores básicos de gordura, IMC, também está lá na antropometria. Esses dados de JET são as informações importantes aqui nessa tabela, certo? Para as fórmulas. Claro que você vai escolher as fórmulas que você quer e vai ter todas elas aqui calculadas ao mesmo tempo para você, automaticamente. Tá? Então isso é importante. Uma outra informação que a planilha tem é o quê? Os fatores de atividade térmica e estresse, certo? Eles têm as referências deles. As referências, as tabelas de referência, elas estão aqui, todas aqui, tá? Então, se você quiser saber que tipo de patologia o paciente tem, por exemplo aqui, um pós-operatório de câncer. Então, o fator de estresse dele que vai para lá é entre 1.1 e 1.4, certo? Mas como eu escolho? Aí é o feeling, como minha professora chamava, isso é o feeling do profissional. Então, você tem os fatores de referência, né, que cientificamente foram calculados para até chegar nesses números, e o seu feeling vai dizer a característica do paciente. Claro que se você botar 1.4, ele vai ter mais aporte calórico. Se você botar ele 1.1, ele vai calcular menos o JET, vai ter menos calorias calculadas no JET. Então, esse intervalo é o intervalo onde sua conduta clínica vai escolher, né? No caso dessas fórmulas que levam em consideração o fator de estresse, fator de atividade e o fator térmico, tá? Aí como é que você faz? Você vai pegar esse número que está aqui, doença cardiopulmonar com cirurgia. Aí você vai lá, eu escolhi, eu vou colocar 1.4, eu acho ideal para o paciente. Então, fator de estresse, doença cardiopulmonar, é entre 1.3 e 1.55. Você achou que o ideal seria 1.4, pela condição que você avaliou. Você vai vir aqui no fator de estresse, colocar 1,4. Quando você coloca 1,4, vou dar um zoom menor aqui, né? Tá aqui 1.1, certo? O JET do Harris, ele baixou, 2.088 calorias. Então 1.4 subiu para 2.600 calorias. Então, as fórmulas elas vão ser calculadas automaticamente. Detalhe, se você por acaso abrir a planilha, ela não calcular, alguma coisa aconteceu, não se desespere, certo? Tenha calma. Se ela não calcula, quando a planilha não calcula, é porque o cálculo está desativado, certo? Mas como é que eu ativo e desativo isso? Quando você abre uma planilha com o cálculo desativado, depois abre outra com o cálculo que deveria estar ativado, ela leva em consideração a planilha que já está aberta no Excel. Então isso é uma informação importante para você. Se a planilha não calcular, você vai vir em fórmula aqui no menu e depois vai clicar aqui, opções de cálculo. Ele tem que estar automático. Se ele tiver manual, ele não vai calcular. Vou colocar 2 aqui, não calcula, certo? O Harris permanece a mesma coisa. Quando eu venho aqui automático, ele calculou agora, certo? Então, calculou. Então, não se desespere. Às vezes você abre o Excel e alguma coisa pode não funcionar. A planilha está totalmente automatizada, certo? O que pode acontecer é de alguma coisa, uma informação ser inserida errada e ela acabar calculando errado. Se o cálculo estiver desativado, agora você já sabe como calcular, como ativar o cálculo da planilha. E se você quer saber como desbloquear, né,
se aparecer uma linha amarela na planilha, com ela bloqueada no seu computador, você pode ir lá no vídeo 1. No vídeo 1 eu explico como é que desbloqueia a planilha. Não é um bloqueio de senha, é um bloqueio de segurança do Excel, certo? Isso aí eu não posso fazer nada. Qualquer planilha que você abrir que não seja que estava dentro do seu computador, que você baixou da internet, o Excel pode bloquear. E aí ele vai ter que ser configurado para não bloquear mais aquela planilha. Tá? Então é isso. Revisando. Você tem o cardápio de alimentos, ele é calculado automático. Tá? Você pode inserir o recordatório, que é um cardápio de um dia que o paciente já estava usando. Você vai inserir todo ele aqui. Aqui na parte inferior, você vai ter todos os nutrientes calculados, certo? Você tem a opção de escolher a DRI que você quer comparar o micronutriente. Escolhendo aqui qual é a faixa etária do paciente. Você tem peso atual, você tem proteína por quilo de peso, você tem caloria por peso, e aqui você tem um resumo de todos os indicadores de nutrientes. Tá? Da mesma forma, você vai ter na outra planilha, que é o planejado, certo? Mesma coisa. Quiser pesquisar um alimento, clica aqui na setinha, você pode pesquisar qualquer nome de alimento. Tamarino, por exemplo, é o tamarino aí. Você dá um Enter, ele vai lá e seleciona o tamarino. Tá? Para limpar, a mesma coisa, ó, limpar filtro de alimento. Não, limpou o filtro. Para ver só os alimentos que têm valores, você vai vir aqui no PL, clica no PL, filtro de número é maior do que 0. Ou seja, ele vai tirar todos os que tem 0. Vai mostrar só os que você colocou valor, certo? Cardápio é onde você vai escrever o seu cardápio e vai imprimir o seu cardápio, certo? A planilha é desbloqueada, você pode inserir quantas linhas quiser, como você pode excluir a linha, pode clicar na linha e inserir uma nova linha, certo? Então não tem limitação quanto a isso. Aqui é livre, é onde você vai escrever o seu cardápio, né? O seu cardápio simplificado com as medidas caseiras e vai entregar para o paciente. Planejamento de JET. Todas as informações da antropometria, anamnese, elas vêm para cá. Todas as células, elas têm informações de quais fórmulas de JET ela é necessária. Para quais fórmulas ela é necessária, certo? Que cada uma tem um comentáriozinho explicando para qual fórmula ela é importante. Aqui você pode usar todos, como você pode usar só alguns responsáveis, sendo necessário para as fórmulas que você quer utilizar. Você não precisa utilizar todos, certo? Então, mas cada um vai ter a fórmula que é importante para ele. Certo? Aqui embaixo você tem as fórmulas que são calculadas automáticas, tá? E aqui embaixo você vai ter o comparativo, né, dos dois cardápios que você fez lá, eles vão estar aqui. Aqui é todo o recordatório, aqui é todo planejado, certo? E aqui é onde você vai decidir, dizer, eu quero que o meu planejado ele esteja entre tal e tal valor, é o ideal para mim. Aí você vai colocar lá e vai ver se ele está adequado. Se ele não estiver adequado, você vai lá no seu cardápio, ajusta os valores, né, corrige, altera um alimento, diminui a quantidade de um alimento ou de um ingrediente, vai ajustar o seu cardápio, certo? E ele vai vir os valores para cá. E aí ele vai dizer se está adequado ou inadequado. Aqui no caso está tudo inadequado. Aqui tem inadequado, adequado, certo? Ele vai dizer essa informação para você automaticamente. Aqui você tem as referências, né, para os fatores de estresse, atividade e fator térmico. Essas referências elas servem para essas três fórmulas aqui, essas três células aqui: fator de atividade, fator térmico e fator estresse, certo? E ela é importante para a fórmula de JET por nível de atividade. Então, com isso eu creio que vocês sejam perfeitamente capazes de começar a montar o seu cardápio, colocar, definir o JET,
certo? Se você não viu a parte da antropometria, como preencher lá e para que serve cada coisa, você pode voltar no vídeo anterior. O vídeo anterior vai ter a informação do JET. E aí na informação do JET não, informação da antropometria, certo? Do somatotipo. Na antropometria, essas informações vão vir para cá. Você vai preencher lá e elas vão vir para cá, certo? Então, eu creio que vocês com isso já conseguem fazer. No próximo vídeo eu vou falar só sobre o cardápio de porções, para não ficar tão extenso. Eu vou separar em 2 vídeos. Vou falar sobre o cardápio de porções, que ele é bem mais simples do que o cardápio de micro, né, que você vai ter que calcular cada ingredientezinho da receita, da dieta da pessoa. Cardápio de porções, você vai escolher grupos de porções, escolher as quantidades de cada grupo e vai preencher um cardápio mais simplificado, certo? Então, por enquanto esse é o vídeo e qualquer dúvida você pode ver os outros vídeos e o próximo vídeo vai ser só sobre porção. Tranquilo? Até mais, tchau, tchau.